É um lugar onde os sorrisos nascem em meio às lágrimas, onde a esperança floresce a cada novo dia e onde o peso do sofrimento é suavizado pelo ombro amigo, pela palavra certa e pelo cuidado constante. A vida divina acolhe não só as crianças, mas as mães também, porque eles entendem que o amor também cura. Bom, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da Casa de Apoio Vida Divina, que nós tivemos a oportunidade de conhecer, de entrevistar, que é um lugar acolhedor, um lugar amável, cheio de amor, cheio de luz. E assim, é uma casa que acolhe as crianças que estão com câncer. E essa casa acolhe a criança e o responsável durante todo o tratamento do câncer. E essas famílias geralmente vêm de outros estados do Brasil. Então, é muito importante esse trabalho que eles fazem. Não só um trabalho para acolher por conta do tratamento, mas eles se preocupam no acolhimento emocional. Depois que eles já estão lá instalados na casa, como é que eles ficam longe das famílias? Então, é super importante essa parte emocional que eles têm com as mães. Então, eles colocam as mães para fazer oficinas, as mães têm as tarefas na casa. E o mais bonito de se ver é a fé que eles têm em passar para as mães, para que elas tenham forças. Porque elas vêm muitas vezes de outro estado, não tem conhecimento nenhum aqui. E aí elas têm esse apoio lá. E não é só um apoio, mas são gestos maravilhosos, são gestos muito importantes dessa casa, que acaba acolhendo com muita empatia, com muito amor. A gente vê que realmente o amor e o cuidado ali transbordam. É muito lindo esse trabalho, é muito lindo. E é muito mais lindo a gente saber que realmente esse trabalho existe e que existem pessoas fantásticas e maravilhosas que dão continuidade. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós estamos aqui num lugar mega, hiper, super especial. Aterrissamos aqui em Ermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo. Vocês conhecem? Então, se vocês não conhecem, vocês vão conhecer hoje um pedacinho do céu aqui. Porque esse lugar é maravilhoso, é divino, é lindo, o trabalho impecável. E a gente vai trazer para vocês um pouquinho desse trabalho. Hoje nós estamos aqui na Casa de Apoio Vida Divina, aqui em Ermelino Matarazzo. Estou com o Lucas aqui do meu lado. Seja bem-vindo ao Sintonia, Lucas. Muito obrigado. Muito obrigado por receber a gente. A gente sabe que às vezes não é fácil conseguir até uma entrevista com casas que fazem esse tipo de trabalho, devido a várias coisas que às vezes a gente não consegue. Mas vocês foram super receptivos pelo trabalho de vocês. A gente veio aqui antes, conheceu a casa e é uma casa maravilhosa. Eu quero que o Lucas fale um pouquinho, né? Porque ele é muito mais experiente do que eu nesse ramo aqui. Primeiro, a gente agradece a visita de vocês. Realmente é sempre corrido, né? Porque é uma instituição que se mantém, então são poucos colaboradores para poder fazer com que o trabalho aconteça, mas a gente faz questão de usar esse tempo para poder explicar um pouquinho de como esse trabalho funciona. É um trabalho que está realmente aqui em Ermelino Matarazzo, na Zona Leste. Tem mais de 20 anos que a gente tem esse trabalho. Um trabalho de acolher crianças e adolescentes que estão em tratamento. Essas crianças e adolescentes vêm sempre com o responsável e mora aqui durante todo esse período de tratamento. Então, essa é a casa delas. Então, eu sou um colaborador, tem a coordenadora, né, e a gente está aqui mobilizando para conseguir que essa casa tenha tudo. Tem a luz, tem a água, tem a internet, tem a alimentação. É a casa dessas famílias durante esse período de tratamento. E como que surgiu essa ideia dessa casa aqui maravilhosa, né? Que é uma casa divina mesmo, né? É uma casa divina, assim, uma casa um impacto divina. muito importante. A gente já tem esse tempo de atuação, né? Hoje a gente tem uma sede própria, construída também somente com doações, um trabalho realmente de formiguinha. Acho que na instituição ela tem esse lado de impacto, né? A gente sempre fala do impacto porque são muitas famílias atendidas, elas vivem aqui nesse período em que a gente tem que se mobilizar, a gente tem que se organizar para conseguir dar o melhor para essas famílias.
O projeto nasceu no começo da Marli, que é presidente da instituição. A mãe dela faleceu por causa de um câncer. E a Marli já atuava com o terceiro setor, já entendia como funcionava. E ela viu que havia uma falta de suporte para famílias que vinham de outro lugar. Né? Nesse período em que a mãe estava doente, ela viu, nossa, tem muita gente aqui no hospital que não é daqui de São Paulo. E não tem suporte. E o projeto nasce dessa essência, assim, dessa acho que é uma reflexão mesmo. Ela refletiu ali que o Estado não estava fazendo nada, aquela família estava ali no hospital vulnerável, o que ela podia fazer para ajudar, né? Então acho que o projeto nasce dessa essência. E aí ela começou a acolher na casa dela, uma pessoa, 2 pessoas. Na casa dela? Na casa dela. Se eu não me engano, era na Coab. Isso antes de vir para Ermelino. E aí o projeto começou a ter uma proporção muito grande. Começou a crescer, começou a ajudar, aí teve que conseguir doação, aí teve que conseguir mais alimento, porque tinha crianças precisando comer, tinha os pais que estavam lá, precisava de mais cama. E aí começou a tomar essa proporção maior de atender mais pessoas. Então o projeto nasce dessa essência, sabe? De olha, não tem lugar para essas famílias ficarem. Ela já entendia um pouco como funcionava o terceiro setor. Não existia projetos aqui na Zona Leste para acolher essas famílias. E ela resolveu abrir uma casa. Então ela abriu primeiro na casa dela, né? Entraram dentro da intimidade dela, da vida dela ali, porque ela tinha essa necessidade de ajudar. E aí quando tomou essa proporção maior, ela veio para Ermelino Matarazzo e alugou essa casa aqui, que é a casa onde... Só para vocês entenderem o contexto, a casa é uma casa antiga, que a gente ficou durante mais ou menos 16 anos. E aí teve uma época, acho que em 2014, 2015, identificamos que a demanda de acolhidos aqui estava aumentando. E a gente precisava de uma casa própria, uma sede própria. E aí começamos a construção dessa. Então ficamos um período numa casa alugada, a Marli veio para cá, se não me engano, em 2002. Certo. E aí de 2002 para 2020... Até 2021 a gente ficou nessa casa alugada. E aí, aqui a gente inaugurou bem, assim, saindo da pandemia. E aí inauguramos aqui, depois que estava pronto. E esse prédio hoje é um prédio que a gente se orgulha muito, né? Um trabalho de formiguinha, como falei, construído do zero. Tem 28 andares, 28 suítes. Cada andar tem 14 quartos, 14 suítes. A gente consegue atender aí uma média de 60 pessoas por mês e uma rotatividade. Cada semana vai mudando essa relação de famílias atendidas. Vai encerrando... porque elas vão tendo alta e retornam para o estado de origem, nenhuma é de São Paulo, elas retornam para o estado de origem e aí a gente vai atendendo casos novos. E todos são de hospitais públicos aqui de São Paulo. Ah, legal, importante essa informação. Então vocês estão vendo que legal, né? Eles têm uma casa que apoia, que acolhe a mãe, geralmente a mãe, né, ou responsável da criança, e a criança que está em tratamento com câncer, e elas vêm de outro estado. Então, assim, é um acolhimento. Gente, é uma casa muito gostosa, é uma casa, assim, maravilhosa, tem uma energia muito boa, e é um dos trabalhos, eu tenho certeza, mais impactantes que a gente vai fazer aqui, porque quando você fala de vida, né, já é impactante a vida, ainda mais da criança. E eles estão aqui, ó, correndo, brincando, se divertindo, né, e com esse acolhimento, vocês fazem com que a criança sinta que ela está em casa mesmo, né? É o ideal, a criança, ela chega, eu acho que muito mais a mãe, né? A criança, ela vem pro tratamento e ela vive como uma criança. A gente estava falando isso ainda agora, né? Ela vive como uma criança. Ela tem essa energia mesmo. É, verdade. Essa essência não sai, não sai da criança. Por mais que seja difícil o tratamento. Mas não sai, não diminui. Mas quando a mãe chega, ela chega com uma dor. Sim. Ela chega com uma dor de ter deixado os filhos no estado, de ter deixado o emprego, de saber que doença é essa que a criança tem, que a mãe às vezes não sabe. Às vezes a mãe chega aqui, ela não entende o que essa criança está passando, né? Ela nunca imaginou de vir para uma cidade grande. Às vezes essa mãe é do interior, assim, do estado. Não tem nem conhecimento de nunca nada. Andou de avião, nunca pegou um transporte, nunca saiu de onde ela morava. E ela veio para uma situação dessa. Então, o primeiro apoio é o acolhimento dessa mãe.
é acalmar ela, falar, olha, respira, aqui a gente vai, não é a sua casa, mas a gente vai tentar com que seja, que a gente não sabe quanto tempo você vai ficar. Às vezes essa mãe fica um mês, uma semana, 2 semanas, mas tem mãe que vai passar o ano aqui. Então é isso, assim, esse espaço aqui, ele não é meu, esse espaço é seu. Então você vai morar aqui, você vai ter o seu quarto, vai ter a sua cama, vai ter as suas coisas, vai ter a sua alimentação, você vai morar aqui. Então é buscar isso, fazer com que ela se sinta realmente em casa. E aí no geral, a instituição, ela é mantida por doação e em algumas coisas a gente dá muita autonomia para que as mães se sintam pertencentes. Então, a organização da casa é uma responsabilidade delas. A roupa tem uma escala que elas próprias organizam para fazer a lavagem de roupas. O almoço, a gente tem uma cozinheira, porque cozinha para 30, 40, 50 pessoas. Então elas ajudam a cozinheira. Então é a casa delas ali. Tudo aqui, se você olhar, tem coisas que são feitas por elas. Então a gente pensa nisso, assim, dar essa autonomia, fora as outras coisas que a gente tem. Atividades, a gente tem oficinas recreativas. Eu vi que elas fazem algumas. Tem, sexta-feira tem crochê, a gente tem atividade com professora, final de semana tem atividade com voluntário, a gente tem oficina de costura. Então é uma casa que dá espaço para elas poderem se envolver, assim. Para não ficar no quarto, isolada, pensando na doença da criança. É o que eu sempre falo, pensar na doença da criança é algo que seja para buscar resolução, né? A gente tem que pensar nisso, assim. A criança tá doente, tá em tratamento, a instituição serve para dar essa resolução. O hospital serve para dar essa resolução. Sim. Né? Então não ficar passando essa energia para a criança nem entende, não ficar triste, não ficar no quarto. Não, é se movimentar mesmo. Se movimentar e buscar uma perspectiva. Como que elas chegam aqui, as mães? Elas são encaminhadas, já por uma assistente social. Né? Tá. Só para você entender, existe uma política pública chamada TFD, que é tratamento fora de domicílio. Todo município precisa ter. Então vamos supor, se uma criança descobrir uma patologia na Bahia, um exemplo, e ela precisa ser encaminhada para algum hospital em São Paulo, o município dela na Bahia precisa custear essa passagem até São Paulo, né? E aí existe um benefício lá, do tanto de tempo que essa criança fica em São Paulo, ela recebe um benefício por esse tempo. Certo. Né? Então ela é encaminhada por uma assistente social desde que a criança já tenha uma consulta aqui em São Paulo. Então a criança já vem com uma consulta marcada. Já tem tudo. Já tem um hospital, já tem uma tudo. consulta. A gente precisa saber qual é a patologia da criança, quantos anos tem, com quem vai vir, quando vem. Então é sempre encaminhada por uma assistente social. Ah, legal. Porque é interessante, né? Vem de outro estado. É o que você falou. A mãe vem, não sabe o que vai enfrentar. Muitas vezes nunca pegou, não conhece. Querendo ou não, as culturas também são diferentes de estado para estado. Sim. Então ela vem, às vezes, coitada, aí já tá naquela coisa de, meu Deus, como é que vai ser? Já tá apreensiva porque ter deixado a família, os filhos, a casa, toda a atividade da casa. Querendo ou não, muda todo o histórico delas, muda, né? Muda a rotina, muda hábito. E é isso, é lidar também com a ideia de que ela chega num espaço, ela não sabe, né? Às vezes é a primeira vez. Mas ela chega num espaço que tem aí, se a casa tá cheia, são mais de 20 mães. E assim, se torna um Big Brother da vida real. É mais de 20 mães com culturas diferentes, são mais de 20 mães com ideias, religiões, filhos diferentes. Então, o seu filho, se ele é comportado, da outra às vezes não é. Entendeu? Às vezes o outro tem mais energia que o seu. E aí é também entender e lidar com isso. No tratamento da criança, né? Às vezes tem mãe que está mais vulnerável. Hoje eu percebo assim que existe muito acolhimento por parte das mães, né? Então, mães que já passaram por isso, quando chega uma mãe nova, é um acolhimento muito importante. Calma. Senta aqui. A gente tá junto nessa, é um barco aqui, tá todo mundo junto, respira. A casa vai te dar suporte, o que você precisar que a gente vai te ajudar também. Então tem isso, assim. Mas eu acho que
essas mães, quando chegam, né, com essas dores que elas não sabem como vão lidar com a situação, eu acho que é natural e a casa busca, de alguma forma, dar esse alívio nesse momento. Na verdade, vocês. É porque é o que eu falo, a criança ela não tem. Ela sabe que tem algo que ela vai estar passando, claro, porque ela tem que ir no médico. Mas a mãe, ela já tem tudo na cabeça dela, né? Porque o meu filho, se ele vai se tratar, se ele vai curar, que é o que você falou. Elas não sabem o que vai acontecer e acaba que elas viram meio que uma família mesmo. Vira uma família. Vira uma família. E, assim, a mãe chega... assim, graças a Deus, muitas chegam com esperança, né? Mas muitas também chegam já com esse medo da morte, que é natural. Sim. Né? A gente também tem medo, né? Muitas crianças aqui, elas são como uma bomba relógio. Estão bem, estão fazendo acompanhamento, mas a gente nunca sabe a hora de amanhã, o momento de amanhã. Então há um medo, assim, uma energia, sabe? Uma base de medo, assim, de como que vai ser esse tratamento, como que vai ser esse momento aqui em São Paulo. Mas o outro lado, que é o lado da esperança, é isso que fortalece ali. É o de, olha, tá difícil, mas vamos orar juntas, vamos conversar, vamos jantar, vamos conversar aqui, vamos pensar no bem dessa filha, né? Vamos orar para que Deus faça um milagre. E vou falar a verdade para você, assim, eu que não sou uma pessoa tão religiosa, vendo essas mães com tanta fé, com as crianças, assim, eu acho que esse é o mais bonito da instituição. Assim, é a fé dessas mães pela recuperação dessas crianças. Acho que esse é o mais bonito. Né? A mãe não desistir. Tá aqui passando por todo o processo, né? Nossa, tem casos assim que a gente fica muito sensível. Porque é tanta fé que você ouve, às vezes, um médico falar assim: olha, não tenho o que fazer mais com seu filho. Seu filho não tem mais chance. E a mãe tá lá no hospital insistindo. Faz mais alguma coisa. Faz de novo. Inicia a quimioterapia. Vai de novo. E o médico fala: não, isso vai prejudicar. A mãe: não, vai dar certo. E aí, realmente dá certo, assim. Tem casos que a gente fala: meu Deus, é um milagre. E eu, assim, como eu tô te falando, eu não sou nem religioso, mas quando eu ouço isso, eu falo: meu Deus do céu. Nossa. Eu acho que não é nem a questão de religiosidade, mas é uma questão de você ser sensível ao ser humano. Você né? Eu acho que quando você pega a dor do outro, traz pra você e fala assim: eu tô sentindo essa dor. Você tá falando das mães, eu tô conseguindo sentir as mães. Então, assim, é muito sensível isso. Porque você tá ali, ó, segurando na mão dela, não importa o que aconteça, a gente tá aqui com você. E eu sou mãe. E o que existe mais precioso nesse mundo é o nosso filho. Então, eu acho que quando mexe com o nosso filho, né? Uma vez eu ouvi uma frase que falava que uma oração da mãe é uma das únicas coisas que arromba a porta do céu. Deve ser mesmo. E aí, porque chega, porque é um pedaço nosso, a gente não vem com o manual de ser mãe, principalmente quando você passa por algumas situações, principalmente quando você recebe um diagnóstico que seu filho está ali passando por isso, e as dores que ele vai sentir, que você fala: daria a minha vida, tenho certeza que todas elas aqui que falam, eu daria a minha vida para estar no lugar do meu filho. Né? E vocês vivenciam. Então, assim, vocês são maravilhosos. Esse trabalho é muito importante. É muito importante. É importante, a gente estava falando um pouco antes de gravar aqui, a importância também das pessoas conhecerem esse trabalho humano, sabe? Humano, e olhar com esse olhar humano. E as pessoas que têm condições também de ajudar de alguma forma. Porque aqui é uma casa que também vive das doações. E isso é importante. Às vezes a pessoa fala assim:
eu não sei onde ajudar, eu não sei o que fazer. Gente, tem tanto lugar que a gente estava falando bacana que faz esses trabalhos. E aqui tem todo esse tipo de trabalho. Eles cuidam das crianças. A gente está num espaço aqui, ó, de criança, de brinquedo, entendeu? Então, assim, então olhar, dá uma olhada para você hoje e pensa no que você está fazendo da sua vida com o seu tempo também. Qual lugar que você visitou? Qual lugar que você foi conhecer? Hoje em dia a gente tem isso aqui, ó, celular. O tempo todo dá para você se conectar a algum lugar. Por falta de tempo, você tem tempo de ficar no Instagram. Se você entrar lá, ele vai falar quanto tempo você ficou nele durante a semana. Que a gente está muito vivendo. Assim, se a gente for refletir sobre isso, né? A gente está vivendo muito no automático. A sociedade vive no automático hoje. Das redes sociais, acho que também da questão do trabalho, né? Então tem a sua rotina, essa rotina de acordar, trabalhar, estudar, celular, dormir, jantar. Tô estressado, vou tomar... Então essa rotina, ela faz isso, e eu até entendo, eu também faço isso, assim, eu deixo de visitar muitos lugares porque também tô nessa rotina, acho que você também, a sociedade vive isso, né? A gente vai cumprindo, né? Mas é esse papel, assim, que eu acho que de instituição, pensando em instituição, é alertar, como você fez agora, falar, olha, será que não é o momento de você dar uma pausa e olhar ali, você tá onde? Você tá em Hermelino Matarazzo. Você conhece o que de Hermelino Matarazzo? Um exemplo. Você conhece o espaço de cultura? Você conhece as áreas sociais dali do seu bairro? O que você pode fazer para mobilizar? E o que eu falo já que geralmente é que as pessoas têm essa consciência de fazer, eu não tenho dinheiro, eu não posso fazer sozinho. Mas será que você precisa fazer sozinho? Geralmente a gente nunca está sozinho. Se você tem uma rede social, você já tem ali um grupo, né? Se você estuda, você está numa sala de aula. Sim. Já tem um grupo. Se você trabalha, você tem colegas de trabalho. Se você está na igreja, você tem os irmãos. Já é um grupo também. Então já é um grupo. Será que você tem que fazer tudo sozinho? Então, eu sempre falo isso para os grupos. O que a gente precisa fazer é despertar o interesse das pessoas em sair da sua zona de conforto e buscarem lugares para conhecer. Sim. Então, sim, venham conhecer um espaço social. Em Hermelino Matarazzo, hoje, a gente tem a Casa de Apoio, né? Sim. Que está aqui já tem mais de 20 anos, mas a gente tem espaços de cultura, tem uma ocupação aqui que tem uma programação muito legal. A gente tem a Igreja Católica do Padre Ticão, que é super famosa em Hermelino Matarazzo, que faz hoje um movimento de fortalecer os jovens hoje com aulas, tem cursinho popular, super importante. A gente tem um Lar Vicentino, olha o quanto de coisa a gente tem só aqui, num espaço. Imagina, né? No restante. Então, né? Aonde é que você está? Localizado. Onde você está localizado? O seu papel é esse, é buscar algum lugar ali no seu território e fortalecer esse lugar. Sim. E o que a gente estava até conversando, que a gente percebe como instituição, é exatamente isso, assim, a importância que hoje a gente tem de receber grupos aqui no nosso espaço que querem fortalecer esse trabalho que é tão importante. Como eu te falei, o trabalho ele é mantido por doação, ele precisa dessas pessoas ajudando para fazer a história acontecer, para continuar impactando mais famílias. Sem essas pessoas a gente não consegue fazer isso, mas a gente precisa reforçar as pessoas, falar, olha, vão visitar mesmo, venham visitar. Tragam mais pessoas. Às vezes vem uma pessoa, se você quiser, traz a pessoa da faculdade, se você quiser, traz a pessoa da sua igreja. Porque quanto mais pessoas souberem do trabalho, né, mais fácil fica pra gente de conseguir fazer essa história acontecer. Sim. Entendeu? Então eu fico muito feliz de ver hoje, graças a Deus, assim, eu percebo que existe essa mobilização de grupos que estão mais aqui na Zona Leste, grupos de igreja, eu vejo muitos, grupos de escolas, tem escolas aqui públicas ou particulares que estão mobilizando para ajudar a instituição, acho isso muito importante. E até pessoas que não são da Zona Leste, isso tem sido muito legal. Tem gente que vem da Vila Mariana, tem gente que vem do centro, tem gente que vem do ABC. E quando eu vejo essas pessoas que estão vindo de longe, eu super valorizo, falo, nossa, muito obrigado. Tá mudando, né? Tem algo mudando, Muito né? obrigado. Não é que eu tô desmerecendo quem tá aqui. Quem tá aqui tá potencializando. Olha, eu vou dar uma força para esse espaço que tá na Zona Leste. Tá potencializando. Mas quem vem de fora, eu falo, olha, muito obrigado, viu? Porque você gastou no mínimo, aí 1 hora para chegar até aqui. É verdade. E aí, eu até falo isso para as mães. Vamos valorizar quem vem até a instituição.
Respeitar, porque a pessoa está dedicando um pedacinho do tempo dela, o deslocamento dela. Então é valorizar essas pessoas que estão vindo de longe para, às vezes, é só conhecer. Ah, eu já ajudo, eu queria conhecer. Não, muito bem-vindo. É muito importante que realmente você conheça. Agora você vai saber para onde é que a sua adoção está sendo destinada. E a pessoa sai daqui com um outro espírito. A pessoa, nossa, verdade. Caramba, por que eu não vim antes? Já perdi não sei quantos anos. Não, eu mesmo. E eu sempre falo, vem uma próxima vez, vem com tempo. Porque eu não gosto de falar sobre a instituição como um profissional. Eu aqui sou um colaborador. Não quero ficar falando da instituição, porque é o meu ponto de vista, é o meu trabalho. Sim. Eu queria que você sentasse com as mães. Sim. Que aí elas não vão falar da instituição, elas vão falar sobre as crianças, como é a vida dela, o que elas sentem. Eu acho até bacana depois, para o seu público que quiser conhecer, quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre a instituição, tem um curta que um projeto fez aqui, acho que no final de 2024, no final de 2023, se eu não me engano. Certo. Voluntários também, eles gravaram um mini documentário lindo, contando um pouco da instituição, mas pelo olhar das mães. E aí é um vídeo muito sensível, lindo assim, histórias fortes de famílias que já passaram por aqui. E quem quiser conhecer um pouquinho da instituição, eu acho que vale a pena conferir. Tá no Instagram de vocês? Tá no YouTube. No YouTube. Do próprio coletivo que fez, é da Gublick. Certo. É um projeto social era um grupo, não sei se eles mantêm ainda, mas eles fazem captação de vídeos, trabalham no audiovisual e contam histórias de instituições. Ai, que lindo. Bem interessante. Não, isso é bem bacana, porque a gente tem que fazer essa ponte. Né? Que a gente falou, nosso trabalho do Sintonia é fazer pontes. Então a gente tem o trabalho deles aqui, que pode casar com um trabalho aqui próximo, que pode casar com um trabalho lá de São Bernardo. Sim. Às vezes um trabalho de lá quer vir para cá, fazer alguma coisa aqui, e é assim que a gente nós devíamos. Eu falo que se todo mundo tivesse uma hora, pelo menos da sua semana, para se dedicar ao próximo, ou fazer alguma coisa pelo outro, o mundo seria completamente diferente. Porque... E tem o despertar. É claro que a gente tem que respeitar. Uma vez eu falei para uma amiga, por que as pessoas não vêm aqui ficar com as crianças, não sei o que, no projeto? Ela falou assim, Jaque, todo mundo tem seu despertar. Você, quanto tempo da sua vida você demorou para despertar? Porque o meu despertar foi tarde também. Sim. Né? Eu sabia que desde nova existia algo que era diferente, que eu olhava para as coisas da vida diferente. Mas para despertar mesmo, para entender o que era essas coisas, demorou. Sim. Então, às vezes, a pessoa até que está ajudando, ela também não entende. Ela fala, tô ajudando porque precisa, mas sabe? Mas não entende. E quando vem aqui, fala, nossa, eu não acredito. Sim, a maioria das vezes é assim. Eu não acredito que eu tô aqui. E aí, toma um choque de realidade, toma um choque de ânimo também, porque ela se sente super acolhida, porque tem gente que doa, e ela também recebe, acho que, um acolhimento. Porque ela fala assim, faço parte disso. Né? Faço parte dessa criança que precisa de uma cadeira de roda, que precisa de um leite. E é caro, gente. É tudo muito caro, a gente estava até conversando, tudo muito caro. Os produtos de higiene, claro que as mães precisam. Shampoo, tudo, né? Toalha. Alimentação. Se a gente coloca tudo na ponta do lápis, né? Se a instituição tem que comprar tudo, o orçamento vai lá em cima. Então é por isso que a gente convida as pessoas, fala, olha, podem trazer as doações, alimentos, produto de limpeza, produto de higiene, né? Proteína, as contas precisam se pagar. Então, assim, é uma empresa mesmo, sem fins lucrativos, ela precisa, o que recebe de doação precisa sair. E precisa sair porque tem contas para pagar, essas contas estão aí. Sim. Se você pegar os últimos 6 meses, as contas de água e conta de luz, fora a manutenção de transporte, né? A gente tem 2 transportes hoje que levam as crianças para os hospitais. Legal. Então, se você pegar tudo isso, esse orçamento aí dá uns 100 mil reais, 6 meses, sabe? Uhum. Então, são contas que tem para pagar. E a única forma da gente explicar isso pro doador é quando ele vem visitar. Que aí ele vai ter essa noção, fala, olha, o que vocês gastam com esse dinheiro que a gente doa?
Tá aqui, as contas estão aqui. Tem contas. Se eu tenho que comprar proteína, se a casa tá cheia, é 7 mil reais de proteína. Nossa. Entendeu? Se a casa tá cheia, eu digo cheia assim, a instituição tem 28 suítes, como eu falei, né? Certo. Se a casa tá cheia, a gente gasta aí uma média de 6 mil reais só de água. Se a casa tá cheia, de luz, é uns 3 mil reais. Isso a gente tá tirando transporte, né? Combustível, as necessidades que são adicionadas. Então, vem uma criança que está fazendo um tratamento, como a gente tem agora, que é de uma criança que está no hospital, e ela não pode mais andar nesse momento. Se a criança precisa de uma cadeira de roda, o hospital não vai dar a cadeira de roda deles, que é do hospital. Sim. Você vai esperar o governo dar a cadeira de roda para uma criança que está no hospital? Também. Então, a instituição faz essa caminhada de conseguir essas necessidades para que a gente não dependa do hospital, do estado. Se for esperar, a gente espera uns 6 meses. Não tem como. Não tem como, né? Então tem que fazer esse movimento, assim, no contexto geral da instituição, ela precisa se movimentar. Eu acho que isso dá certo, assim, as pessoas, elas são sensibilizadas, elas são impactadas mesmo, elas vêm até a instituição, olham, e aí se ela não tem condição de ajudar, ela vai mobilizar. Sim, é o que você falou, tem um grupo. Tem um grupo, gente. Vocês também têm um grupo. Tem pessoas da família no grupo do WhatsApp. Né? E aí a gente faz esse papel, encaminha as informações, olha, a necessidade é essa. Hoje a necessidade é o café. Café tá super caro. Ah, é? Pelo amor de Deus. Ninguém tá trazendo café pra instituição. Ninguém. Daqui a pouco... Falam que até o café com Deus Pai acabou, né? Agora exatamente. Ninguém tá trazendo café. Se você olhar a despensa lá, tem 4 cafés. Gente, traz café, pelo amor de Deus. Gente, traz café. A gente não pode deixar essas mães nervosas sem café. Pelo amor de Deus. Não, mas isso é muito importante, porque o doador também precisa conhecer. Precisa. Precisa. Às vezes, eu conheço aqui já faz um tempo, e ela sempre me convidava. Já que vem aqui conhecer, fala, tá bom, eu vou. Aí passava. Já que vai ter festa não sei do que. Aí, tá bom, eu vou. Aí eu nunca vi, O dia que eu vim aqui conhecer, eu tomei um choque. Porque eu falei assim, você ajudar é uma coisa. Você vir aqui conhecer, ver de perto. E eu acredito que se pôr a mão na massa, se colocar, aí você tem outra visão. E é um choque positivo, né, Jaque? Ah, com certeza. Porque tem muita gente que eu vou contar as coisas que acontecem. Não é negativo, não. Às vezes o doador chega, eu não quero ter contato com as crianças. Eu fico com dó das crianças, tadinha, estão doentes. Fala, olha, se você passar 10 minutos com essas crianças, vão sair daqui cansado. Elas vão pular em cima de você, vão brigar com você, vão querer desenhar, vão querer conversar. É uma outra energia. É realmente um choque, mas é um choque muito positivo. Eu acho que a pessoa sai aqui com um pensamento de que ela poderia fazer mais. Eu sempre ouço isso. Nossa, 10 reais parece tão pouco. E eu sempre falo, não é pouco. É o que você pode e ajuda muito. Se 1 milhão de pessoas ajudar com 10 reais, exatamente. faz a conta. Eu não faço nem... Quando o doador fala isso, eu não faço nem questão. Eu falo, olha, se você chegasse aqui na porta da instituição com um pacote de arroz, vai ser muito, muito bem-vindo. Porque a gente utiliza muito arroz. Sim. Você vai vir com um pacote de leite, uma caixinha de leite, vai ser muito bem-vindo. Sim. Né? Então, é dentro do que você pode fazer. Eu sempre falo isso pro doador. Eu quero ajudar. De que forma você quer ajudar? Lucas, olha, eu só tenho roupas. Uhum. Perfeito. O que não servia aqui para as mães, para as crianças, vai pro bazar. Aí. Hoje eu tenho mais ou menos, acho que são 4 bazares da instituição, que são as fontes. De todos na região? São todos da região, todos aqui na Zona Leste. Certo. São doações que chegam aqui, tem móveis, tem brinquedos, tem roupas, são encaminhados, tudo que sobra é encaminhado para esses bazares, e a gente consegue reverter para poder manter aqui. Então, hoje as fontes que a gente tem são os bazares, a gente tem uma captação de recursos, a gente entra em contato com esse doador e o doador decide como quer ajudar. Geralmente as meninas passam campanha, explicam como funciona a casa de apoio, se a pessoa pode ajudar, se ela quer ajudar. E aí a pessoa decide como ela quer ajudar. Se ela vai doar financeiramente, se ela quer mandar um alimento, se ela quer mandar um produto de limpeza, um produto de higiene, é ele quem vai decidir. E vocês retiram também? As doações geralmente quando são roupas, móveis, a gente retira sim. É só combinar com a instituição e aí a gente combina com o motorista para ir lá.
Tá vendo, gente? Tem como. Tem como, gente. Tem como. É o que a gente sempre fala, tudo dá um jeitinho. O brasileiro dá jeito pra tudo, então a gente tem que dar um jeitinho E é o pra que eu tudo falei também. pra você, né? Hoje a gente tá na Zona Leste e as pessoas que mais ajudam são os moradores da Zona Leste. Isso é muito legal. São pessoas que moram aqui, doadores que querem ajudar com R$10, né? Que tá tirando do seu bolso. Fala, olha, eu tenho 20, vou ajudar com 10 pra ajudar aí na casa. Isso é muito legal, assim. A gente percebe que há uma mobilização com essas pessoas que moram aqui. Isso é muito importante pra gente. E isso é bacana vocês conhecerem. Por isso que é importante vocês virem aqui conhecer e fazer parte também. Eu não moro perto, ou às vezes a pessoa tá vendo até de outro país, que acontece também a pessoa linkar lá de outro país e também pode ajudar de alguma forma. Então, assim, ajuda compartilhando, é o que eu sempre falo para as pessoas. Se você, às vezes, não pode, ou com financeiro, ou com alguma coisa assim, ajuda compartilhando. Até às vezes, já que tem gente que liga que fala assim, Lucas, olha, não posso ajudar, não tenho nada para doar, não posso ajudar com dinheiro, mas eu sou professora, sou aposentada. O que eu posso fazer aí? Olha, vem visitar, vem conhecer o espaço, vem entender a demanda, que aí se você já foi professora, às vezes o que você tem para ensinar pode servir aqui para as famílias. Então, às vezes, o que você faz assim na sua experiência acaba ajuda, ajudando de né? alguma forma. Ou eu vou te falar a verdade também, já que eu sou muito aberto a receber pessoas que querem visitar e às vezes não querem fazer nada, às vezes querem só conhecer as mães, querem estar aqui. Já recebi gente que estava passando por um momento de luto e queria buscar um fortalecimento, sabe? Buscar um espaço ali para poder despertar, entender que a vida não parou, que ela pode fazer alguma coisa. Então são muitas histórias, assim. É que eu tô há 10 anos aqui, então tem história. Tem muitas coisas. A gente assim. podia fazer só uma minissérie da Casa Divina. Mas assim, trabalhar primeiro com esse público, né, com essa demanda, com essas mães e com as crianças, e ver o impacto que o trabalho realiza, alcança, ele é muito importante, assim. Sim. Eu olhando de fora o trabalho que a instituição realiza, esse impacto, com tanta dedicação, né, das pessoas que estão aqui, os colaboradores, eu acho isso muito legal. Percebo que há uma falta desse engajamento em alguns outros lugares. Sim. De não só trabalhar, não é o lucro, né? Infelizmente, algumas ONGs têm isso. Visam lucro, empresas visam lucro. Mas e o impacto? Essa família, ela retorna para casa de que forma? Ela retorna bem, a criança está bem? Retorna amparada? Retorna satisfeita? Ela foi bem acolhida? Ela se sentiu em casa? Que talvez daqui a 6 meses, 1 ano, ela retorne. Ela vai retornar para cá? Ela vai ter vontade de vir para cá? Então eu sinto que o nosso trabalho tem isso. E eu vou te falar a verdade. Não quero nem, é a melhor instituição. Não. Vou dizer o que eu ouço pelas mães. Elas fazem questão de voltar para cá. Se sentem muito acolhidas, se sentem pertencentes a essa casa, que eu acho isso muito positivo. E isso não é institucional. Isso são pelas pessoas que estão aqui fazendo isso acontecer, para que elas se sintam acolhidas. Eu acho que isso é muito bacana. Eu acho que... Bom, eu não sei nem o que eu acho, porque é tanta coisa bonita. E esse olhar acolhedor que vocês têm, isso é muito importante. Eu acho que de todo o trabalho, esse olhar, esse cuidado, não é só... A gente sente aqui, a gente está aqui, a gente sente que não é só vir e ficar aqui, tô num lugar, tô tranquilo, tô num lugar... Não, tem toda a preocupação com tudo. Ele está se preocupando com tudo, em cada detalhe que a mãe está aqui. Quando ela voltar, se ela vai voltar aqui, se não vai, como é que ela foi e está lá também, como é que está lá no estado dela, porque ela ficou um período aqui, como é que ela retornou, como é que está o emocional dela. E não sou só eu, já, que eu tô me pondo aqui porque eu sou um colaborador. É um grupo, né? Mas é um grupo. É um grupo. Então a Dona Maria, que é cozinheira, ela se preocupa. Bonitinho. A menina que tá no bazar, que é a Dona Antônia, ela se preocupa. É daquele bazar dali? Do bazar. Ai, um beijo pra ela é maravilhosa. Os meninos que são motoristas aqui ela da é maravilhosa. casa,
Eles saem daqui 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, estão muito preocupados. Como que essa mãe vai voltar para casa? Bagagem, né? Quando elas voltam, quando elas têm consulta. O time, ele se engaja. Sim. Né? A Cris é a coordenadora. Maravilhoso. O horário da Cris aqui é até as 4 horas da tarde. Se você passar aqui todos os dias, 8 horas da noite, a Cris Tá tá a Cris aqui, quase com o colchãozinho dela também. A gente fala isso pra lá, Cris, pega um quarto aí pra você e já mora aí. Porque é isso, não, eu até fico pensando, né? Eu, como eu te falei, eu faço psicologia. Eu falo, Cris, toma cuidado para não adoecer, porque excesso de trabalho adoece. E a gente se apega tanto, a gente tem que aprender qual que é o limite, da onde a gente pode, de onde Nosso até braço, a gente pode o braço da gente vai, até onde né? a gente alcança. Verdade. Eu sempre falo isso pra ela, toma cuidado. Mas ela sempre quer ajudar, né? Ela sempre A gente percebeu, o dia que a gente veio, o dia que a gente veio aqui conhecer, a gente conheceu pelos olhos dela, pelos olhos dela. E ela falava com tanto amor e com tanta fé, que a gente saiu daqui assim impactado. E hoje trazendo você também tem o mesmo olhar que ela. Então assim, a casa está em ótimas mãos. Que bom. Porque eu tenho certeza que todo grupo olha da mesma forma. Então é isso, deu para conhecer um pouquinho, gente, é bem pouquinho, perto do tamanho que assim eles transbordam. E perto desse trabalho maravilhoso. Então vocês venham conhecer aqui no Hermelino Matarazzo. Entra nas redes sociais dele. Vai lá no vídeo do YouTube também. Dá uma olhadinha. Como é que as mães se sentem quando estão aqui. E eu queria falar só um pouquinho sobre a doação de órgãos. Tá. Que isso é uma coisa que, de verdade, eu acho que a gente não para pensar. Ainda existe algo muito assim, longe das pessoas ter essa consciência. O que vocês acham da gente fazer talvez um específico para doação de órgãos? Porque eu tenho certeza que vocês têm bastante propriedade. Aí a gente poderia separar como se fosse um Pacuban de só doação de órgãos. De doação de órgãos. Vocês que porque sabem. as pessoas poderiam se conscientizar mais. E mais específico. Tá. Porque também é algo que vocês precisam muito atingir. Quanto mais a gente precisa, quanto mais a gente conseguir